Bom dia, hoje são 26 de agosto de 2013, segunda-feira, Brasília, Distrito Federal. Eis aqui mais um vídeo acerca de religião. Este é o 18º vídeo que faço, apenas comentando os 10 mandamentos bíblicos que estão em Êxodo capítulo 20, versículos 1 a 17. Mostrei aqui em 16 vídeos, com este 17 vídeos, que aqui se trata mais de uma lenda bíblica, mais uma, porque a Bíblia é sempre assim. Mostrei que os 10 mandamentos não são 10 mandamentos coisa alguma, e nos 4 vídeos agora recentes, estou mostrando que o que foi escrito nas segundas tábuas da lei, na repetição dos 10 mandamentos, é muito diferente do que foi escrito nas primeiras 2 tábuas da lei. E agora, mais um vídeo mostrando aqui mais uma diferença, né? E expliquei por quê. E volto aqui a fazer aqui o comentário. Vamos aqui a outro ponto agora. Coloquei aqui lei de Deus, que os 10 mandamentos, que não são 10 mandamentos e também não são leis de Deus coisa alguma, que o Deus aqui é o Deus Javé, o Deus que foi inventado pelo povo hebreu e é o mesmo Deus hoje adorado pelos cristãos. Portanto, aqui os 10 mandamentos não são leis de Deus coisa alguma, são leis que qualquer pessoa logo que vê, percebe que são leis antigas, leis injustas, leis mal feitas, mostrando que foram leis escritas por um povo muito antigo, que data aí de mais de 4.000 anos, né? De 4.000 anos. Portanto, aí, tudo isso é conversa fiada, mais uma lenda bíblica. Vamos aqui a mais uma diferença. Coloquei aqui os 10 mandamentos, Êxodo, capítulo 20, versículos 1 a 17. Em Êxodo 20, versículos 1 a 17, temos o que conhecemos por 10 mandamentos, né? Aqueles mandamentos que, segundo a lenda bíblica, foram feitos por Deus em 2 tábuas de pedra, não é isso? E entregues a Moisés, não é? Muito bem, aqui à esquerda, Êxodo 20. Já em Deuteronômio, capítulo 5, versículos 6 a 21, temos a repetição dos 10 mandamentos. A repetição do que está aqui. Só que não é uma mera repetição. Não é. E vou mostrar aqui novamente, né? Pois bem, então aqui em Deuteronômio, capítulo 5, versículos 6 a 21, novamente os 10 mandamentos, já repetidos, porque Moisés havia quebrado as 2 tábuas de pedra. Então fez mais 2 tábuas e aí Deus escreveu, né, os mesmos mandamentos, só que com palavras diferentes, contrariando o próprio mandamento de Deus, que garantiu a Moisés que iria transcrever as mesmas palavras. E aqui não. Muito bem. Para entender isso aí, eu preciso novamente mostrar por que Moisés destruiu as 2 tábuas de lei contendo os 10 mandamentos. Ele destruiu, né, uma coisa feita por Deus, pelo Deus Javé. Tudo isso, internauta, é ilusão. Deus algum existe. Os deuses são frutos da imaginação humana. E esse Deus aqui foi criado pelo povo hebreu e hoje é adorado também pelos cristãos. Muito bem. Então, por que Moisés destruiu as 2 tábuas de pedra? A resposta está em mais uma lenda bíblica. Não é fato real. Também é lenda. Está em Êxodo capítulo 32. Êxodo capítulo 32. Depois de assistir a este vídeo, internauta, abra sua Bíblia e leia Êxodo 32. Está lá escrito o que vou dizer aqui agora. Muito bem, vamos lá. O título, Êxodo 32, o bezerro de ouro. Moisés havia acabado de sair do Egito, trazendo o seu povo, livrando o seu povo da escravidão egípcia. Diz a lenda bíblica. Tudo isso é lenda. Moisés nunca existiu e não houve essa escravidão, essa fuga de escravos do Egito. Não. Havia escravidão e não houve essa fuga aí de mais de 600.000 homens. Tudo isso é exagero bíblico.
e ilusão. Pois bem, Moisés saiu do Egito com o povo hebreu, com a ajuda do Deus Javé. E ali, no deserto, Moisés, com aquele sofrimento todo do povo, fome, até mesmo sem água, maior pobreza e analfabetismo, Moisés subiu ao Monte Sinai. E lá em cima, lá no cume do Monte Sinai, ele conversou com Deus. E ali, batendo aquele papo, durante 40 dias e 40 noites. Tudo isso é simbolismo. Não quer dizer que Moisés ficou lá em cima, realmente 40 dias e 40 noites. Isso é simbolismo numérico, que os hebreus usavam muito. Assim como usavam 10 mandamentos, que não são 10 mandamentos, 10 pragas lançadas contra o Egito, que não houve 10 pragas lançadas contra o Egito. Na parábola do Novo Testamento temos 10 virgens, 10 talentos e assim por diante. Tudo isso é simbolismo numérico. Pois bem, então Moisés conversou lá com Deus no Monte Sinai e deixou o povo lá embaixo, ao pé do monte, esperando por ele. Como Moisés estava demorando a descer, o povo pensou que ele havia morrido e que o Deus Javé dele havia desaparecido da face da terra. E aí, o povo, como gostava de adorar deuses, resolveu ali, ao pé do monte, criar mais um Deus. O povo hebreu, criou ali mais um Deus, porque adorava criar deuses, para adorar esses deuses. Muito bem, e aí o povo se dirigiu ao Arão, que é irmão de Moisés, e o povo diz: Arão, faze para nós um Deus, para a gente adorar, porque o Moisés aí já era, e esse Deus Javé do Moisés também já era. Aí o Arão, irmão de Moisés, pegou ali as argolas de ouro, as pulseiras de ouro, os brincos de ouro das mulheres, e ali tocou um fogo desgraçado e fez um Deus bezerro de ouro, uma imagem bezerro de ouro. Só que não havia ouro coisa alguma. Um povo pobre, segundo a própria lenda bíblica, escravo saído do Egito, que na verdade não houve esse fato, tudo é lenda. E aí fez o bezerro de ouro. O povo hebreu começou a adorar o bezerro de ouro, né? Cânticos, danças em torno da imagem do bezerro de ouro, o novo Deus deles. Pois bem, o Deus Javé, o Deus construído pelo povo hebreu e adorado hoje pelos cristãos, lá de cima do monte, avistou o povo orando, fazendo culto, prestando homenagem ao Deus bezerro de ouro. E o Deus, que é o mesmo Deus dos cristãos, ficou puto de raiva, porque o Deus dos cristãos, o Deus hebreu, era muito ciumento. Ele detestava quando via alguém adorando outro Deus. O pessoal tinha que adorar somente a ele. E aí, o Deus Javé, o Deus dos cristãos, puto de raiva, disse a Moisés, naquele momento, que iria matar o povo que estava adorando o Deus bezerro de ouro. Pois é, Moisés pediu a ele que não fizesse aquilo, que não matasse o povo, porque senão o pessoal do Egito iria dizer que Deus havia tirado o povo do Egito para matar esse mesmo povo no deserto. Aí Deus, como não é, segundo a lenda, onisciente, não é onipotente, nem onipresente, ele desistiu de matar o povo. Voltou atrás. Voltar atrás, internauta, não é pleonasmo vicioso. Pleonasmo vicioso. Não. Pois bem, voltou atrás. E aí, desistiu de matar o povo. Moisés desceu então com as 2 tábuas da lei, contendo os 10 mandamentos, tábuas de pedra. Quando Moisés, que acabara de pedir a Deus para não matar o povo, quando Moisés viu o povo adorando o Deus bezerro de ouro, o Moisés ficou puto de raiva. Aí quebrou as 2 tábuas de pedra, jogou-as, pá! Essa porra, pá! Jogou no chão. Jogou-as no chão. Pronto, quebrou as 2 tábuas de pedra contendo os 10 mandamentos do Deus Javé, o mesmo Deus dos cristãos. E aí Moisés pediu ao irmão dele, Arão, que pegasse a espada. Pediu ao Josué, que foi seu sucessor, que também pegasse a espada. E aos demais guerreiros hebreus. E ali, meu amigo,
eles mataram, segundo a lenda bíblica, quase 3.000 homens. Uma carnificina que envergonha qualquer pessoa. 3.000 pessoas foram assassinadas barbaramente ao fio da espada, apenas porque estavam adorando outro Deus, além do Deus Javé, o Deus dos cristãos. Que barbaridade, não é? Que carnificina. Pois bem, e aí, como Moisés havia quebrado as 2 tábuas de lei, aí Deus pediu a Moisés que confeccionasse, que moldasse 2 tábuas de pedra e levasse até Deus, lá no Monte Sinai de novo, para que Deus escrevesse nelas as mesmas palavras que estavam escritas nas 2 tábuas de lei que Moisés havia quebrado. Só que isso não é verdade. A repetição dos 10 mandamentos, que está em Deuteronômio capítulo 5, não é a pura repetição do que foi escrito nas primeiras tábuas da lei, como Deus havia prometido. Tudo isso é conversa fiada. E eu expliquei por quê. E aqui mais um item, né? Vamos aqui. No versículo 17 de Êxodo 20, mais um mandamento, né? Já expliquei aqui os erros que estão aqui, né? Agora aqui é outra coisa. Muito bem. Versículo 17 de Êxodo 20. Aqui, nas primeiras tábuas da lei. E aqui, nas segundas tábuas da lei. Pois bem, agora antes de vir para cá, vamos para cá. Em Êxodo capítulo 34, versículo 1. Aqui está o título: As segundas tábuas da lei. Não é isso? Então aqui está escrito assim: Então disse o Senhor a Moisés: Lavra 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que quebraste. Correto? Muito bem. Então, aqui é completamente diferente. Vamos aqui. Versículo 17, Êxodo capítulo 20. Temos assim: Não desejarás a casa do teu próximo, não desejarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Eis aqui um dos mandamentos, né? Escritos nas primeiras tábuas da lei. Nas 2 primeiras tábuas, né? Que Moisés quebrou. E Deus aqui está prometendo que irá escrever nas segundas tábuas da lei as mesmas palavras que estão aqui nas primeiras tábuas da lei. Só que isso não é verdade, como mostrei aqui em 4 vídeos, com este, o 5º. Então vamos aqui. Está escrito assim nas primeiras, né, tábuas: Não desejarás a casa do teu próximo. E aqui, no versículo 21, capítulo 5 de Deuteronômio, aqui diz: Não desejarás a mulher do teu próximo. Aqui, não desejarás a casa do teu próximo. Aqui houve uma inversão. Deus aqui talvez tenha esquecido, né, da ordem das palavras. Aqui uma inversão, ó. Não desejarás a casa do teu próximo. Aqui, não desejarás a mulher do teu próximo. Seguindo, não desejarás a casa do teu próximo. E aqui, não desejarás a mulher do teu próximo. Houve, portanto, uma inversão, uma troca, né, de palavras. Não são a mesma coisa literalmente, né? Mas vamos para frente. Aí aqui continua: Nem o seu servo, nem o seu servo, tudo bem. Nem a sua serva, nem a sua serva. Nem o seu jumento, nem o seu boi. Olha aqui a mudança. Ah, não, tudo bem, desculpe. Então vamos lá. A sua serva, nem o seu boi, nem o seu boi. Nem o seu jumento, nem o seu jumento. Nem coisa alguma que pertença... Ah, desculpa aqui, vamos voltar, eu errei aqui. Ó, a mulher do teu próximo. Nem o seu servo, olha aqui. E aqui, depois do próximo, ó, a mulher do teu próximo, nem o seu servo, que aqui está, e aqui, nem o seu campo. Só aqui, ó, já há uma palavra, expressão, melhor dizendo, né, ó. Toda essa expressão aqui, ó. Nem o seu campo, estas palavras aqui não estavam escritas
nas primeiras tábuas da lei. Logo, Deus aqui não escreveu as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas. Nem o seu campo não está aqui. Toda essa expressão. Continuando. Nem o seu servo, tudo bem. Nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem o seu jumento. Aqui, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. E aqui, nem coisa alguma do teu próximo. Olha a diferença. Nem coisa alguma do teu próximo e nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Então aqui, ó, nem coisa alguma do teu próximo, aqui, que pertença, ó, ao, que pertença ao, estas expressões que estavam escritas nas primeiras tábuas da lei, não foram transcritas para aqui, para as segundas tábuas da lei, ó, tá? Houve aqui a diferença também, né? Este aqui é o quinto vídeo, né, sobre estas diferenças. Então veja aqui. Então isto aqui derruba, coloca na lata de lixo, a afirmação do Deus Javé a Moisés, dizendo que iria escrever nas segundas tábuas da lei as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas da lei. Houve aqui, portanto, né, muitas diferenças, né, como estou mostrando. E aqui o quinto vídeo sobre isso. Aí o cristão vem e diz assim, o cristão, como é que o Espírito Santo deixou esse erro aqui na Bíblia, esse erro, dizendo que Deus iria escrever as mesmas palavras nas segundas tábuas, as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas. E não é verdade, ó, olha a diferença. E mostrei isso aqui em outros versículos, né? Diferenças maiores ainda, mais gritantes. Então aqui, ó, não são as mesmas palavras. Como é que o Espírito Santo permitiu isso? Diz o cristão. Só que não existe Espírito Santo coisa alguma, Espírito Santo fiscalizando o que se escreve na Bíblia. Nada disso existe, tudo é ilusão. Espírito Santo existe sim. É um estado brasileiro, localizado na região sudeste, cuja capital é Vitória. Aqui na Bíblia não existe Espírito Santo algum. Nada disso. E a Bíblia está cheia de erros e de lendas, mitos, e de forma bem explicável. Por que então, como se trata aqui do mesmo mandamento, por que então há diferenças entre o que está escrito aqui nas segundas tábuas da lei e o que está escrito nas primeiras tábuas da lei? Já expliquei. Qualquer teólogo sério que estuda com seriedade a religião, a Bíblia e livros religiosos, ao Corão e tal, qualquer teólogo sério sabe muito bem a razão, o porquê. Ora, quem escreveu o que está aqui foi um escriba, obviamente, uma pessoa. E quem escreveu o que está aqui foi outra pessoa. É por isso que não se trata de mera repetição de palavras como está aqui. É por isso. Como já expliquei aqui, a Bíblia foi escrita ao longo de 1000 anos, 10 séculos, por várias e várias pessoas. Então, os textos, naquele tempo, não havia fiscalização alguma, não havia gráfica alguma. Então, os textos chegavam às mãos de um escriba, um texto já elaborado, já feito por outro escriba, cheio de lendas e mitos, chegava ali às mãos do outro escriba, e ali ele lia aquele texto, e ia escrevendo em pergaminhos, papiros, e ia mudando, ia dando a interpretação dele, colocando palavras novas ali, ou então retirando palavras que estavam escritas no outro texto. Então é isso. É por isso que se explica as diferenças que estão aqui, ó. Palavras que estão aqui e que não estão aqui. É por isso, porque a pessoa pegava textos, já textos cheios de lendas, de mitos e tal, hipérboles, e ali as pessoas iam transcrevendo e iam mudando com suas palavras. É por isso que está aqui. Nada de Espírito Santo existe na Bíblia. Deus algum existe na Bíblia. Tudo isso é fantasia. Deuses são criados pelos seres humanos, né? É por isso que esses deuses são diferentes, né? E a Bíblia está repleta de erros, repleta de fantasias, de mitos, de Gênesis a Apocalipse. Tudo isso aqui, mera
ilusão. Portanto, aqui, ó, o erro se justifica porque as palavras não são as mesmas, como está escrito aqui, ó, que Deus iria transcrever, apenas transcrever, pegar o que está aqui e passar para cá, mas não. Há mudanças aqui, há diferenças. Não são as mesmas palavras. Por quê? Porque foram textos escritos por pessoas diferentes e não a mesma pessoa. Pastores aí, evangélicos, protestantes, sacerdotes católicos dizem que quem escreveu os primeiros 5 livros da Bíblia, quem escreveu, por exemplo, Êxodo e Deuteronômio, foi Moisés. Tudo isso é conversa fiada. Moisés não existiu e Moisés não escreveu livro algum. Só que em Êxodo e Deuteronômio, em vários versículos, há ali várias pessoas participando do texto, escrevendo coisas diferentes. Eis a grande verdade. A Bíblia foi escrita ao longo de 1000 anos por várias pessoas. Daí as contradições, daí as imensas diferenças. Muito obrigado.